Capítulo 460, Retorno, 2. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, YUNGQC, Bru. Clã da Lua Quebrada, mansão do mestre do clã. Zhao Feng já entrou nos 13 países e está vindo em direção ao clã Lua Quebrada. Sua posição é muito ameaçadora e prejudicial ao mestre. Beimoi, inexpressivo, anunciou uma notícia chocante. Ao seu lado havia várias figuras de vestes negras e auras pesadas, sem dúvida, todos alcançaram reino espiritual verdadeiro. Mas, do início ao fim, nenhum deles disse algo. HMPH, apenas ele, e ainda quer me matar. O mestre do clã Ayun riu friamente. Há meio mês atrás eu recebi algumas notícias e pedi a um ancião do núcleo da Aliança Dragão de Ferro que se mantivesse na montanha da Lua do Céu. Além disso, eu também gastei um bom dinheiro e contratei um poderoso aliado para esperar por Zhao Feng. O mestre já planejou a perfeição. Beimoi revelou um raro olhar de elogio. A notícia de Zhao Feng retornando à área da nuvem não era de conhecimento comum. Apenas um pequeno número de pessoas conhecia a situação. A Aliança Dragão de Ferro também bloqueou as informações da derrota do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue e da força exata de Zhao Feng, já que isso levaria a um lado negativo para a Aliança Dragão de Ferro. Claro, naquele dia, Zhao Feng já havia matado quase todas as forças do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue. Então, além de um pequeno número de pessoas, mais ninguém sabia sobre o ocorrido. Beimoi elogiou o fato de que o mestre do clã Ayun reagiu apenas a algumas pistas e mesmo esperou a chegada de Zhao Feng. As conquistas do mestre Ayun não foram alcançadas apenas por sorte ou casualidades. Ah, e esses amigos são. Os olhos do mestre do clã Ayun olharam para as figuras de vestes negras atrás de Beimoi. Desde que chegaram, até agora não disseram uma única palavra. Mestre, depois de retornar à área da nuvem, a ameaça que Zhao Feng representa para a Aliança Dragão de Ferro é muito grande. Os altos escalões da Aliança Dragão de Ferro não estão felizes, então eles pediram a alguns especialistas para vir comigo e testar sua força. Beimoi resumiu calmamente. Bom, a Aliança Dragão de Ferro deu grande importância tanto a você quanto a mim. Parece que os céus decidiram que Zhao Feng só pode vir e nunca mais voltar. O sorriso do mestre do clã Ayun ficou ainda mais brilhante. No mesmo dia em que Beimoi retornou, o mestre do clã Ayun realizou uma pequena comemoração. Embora parecesse relaxado na superfície, a montanha Lua do Céu ficou ainda mais fortemente protegida. Todos os anciões do clã Lua Quebrada foram retirados de sua reclusão e postos de guardas e postos nos portões de entrada. Secretamente, a força do clã Lua Quebrada atingiu um pico, e os discípulos inferiores puderam sentir um ar incomum de intenção assassina no ar. Mas na superfície, o clã Lua Quebrada estava feliz. Essa era a tática do mestre do clã Ayun, por fora relaxada, por dentro, tensa. Neste exato momento, Yangan liderou seu grupo e deixou o clã enquanto se dirigiam para realizar a primeira das 49 missões. Nas nuvens, um ponto negro apareceu. Era uma grande besta voadora que carregava 2 cultivadores a meio passo do reino espiritual verdadeiro e vários no 7º céu reino ascensionado, quais eram os supervisores do grupo de missão. Isso é tão chato? Supervisionar esse grupo de crianças não é nenhum desafio. O ancião da regulação disse que se qualquer um deles tentar fugir, nós podemos matá-los diretamente. Este grupo na grande besta voadora permaneceu voando no céu, sempre atentos a estas condições. Em vez de ser difícil, a primeira missão de Yangan foi realmente muito fácil. A missão era coletar o excremento de uma certa ave feroz na floresta próxima à montanha Lua do Céu. Esse tipo de missão simples e suja era designada a discípulos externos, mas Yangan e companhia, que eram discípulos internos ou mesmo discípulos do núcleo, foram forçados a fazê-los. Tinha que ser dito que isso era um teste de paciência, dignidade e tolerância. Todos, continue assim.
Creio que o irmão Zhao chegará em breve e mudará o destino do clã. Yang Gan disse. Ao mencionar irmão Zhao, os olhos do grupo estavam cheios de uma luz colorida. Esses discípulos estavam familiarizados com Zhao Feng e até mesmo tinham um bom relacionamento com ele. Para esse gênio número 1 dos 13 clãs, muitas pessoas testemunharam seu crescimento e ascensão. O futuro do irmão Zhao é definitivamente superior ao de Beimoi. Mas, o irmão Zhao sozinho, ele realmente pode salvar o clã Lua Quebrada. Atrás do mestre do clã Ayun está a Aliança Dragão de Ferro. Os discípulos do grupo tinham sentimentos mistos. É incerto se ele possa mudar a situação geral, mas mudar nossa situação não deve ser difícil. A voz calma e profunda de Lin Fan soou. Lin Fan foi a primeira pessoa a se tornar aliada de Zhao Feng na área dos discípulos externos e juntos, eles entraram e cresceram no julgamento da Cordilheira Flutuante. Ele era provavelmente o que melhor conhecia Zhao Feng. Meio-dia depois. Liderados por Yang Gan, o grupo terminou sua primeira missão e já haviam chegado ao portão do clã pronto para entregar a tarefa. No entanto, neste momento, gritos de medo e pânico soaram em frente à montanha. Meu Deus! Aquela pessoa! Apresse-se e reportem aos anciões. Algumas figuras observando a entrada exclamaram. As pupilas dos dois a meio passo do reino espiritual verdadeiro e dos vários no sétimo céu do reino ascensionado, na grande besta voadora, se contraíram foram fixadas no portão do clã. Isso! Realmente é ele! As expressões daqueles na besta voadora eram solenes. Na entrada da montanha, um jovem com seus cabelos azuis ondulando ao vento, ereto, com as mãos atrás das costas e um sorriso no rosto, olhava para a frente. Este jovem obviamente permaneceu por um tempo no mesmo lugar, inspecionando a montanha como se tivesse um sentimento especial em relação a ela. Zhao Feng. É realmente ele. Perto do portão, as figuras da besta voadora exclamaram e estavam pálidos de medo. Zhao Feng, o mestre do clã Ayun enviou uma ordem de morte a você pelo 13 países e mesmo assim você se atreve a vir aqui para morrer. Traidor Zhao Feng, desista. Alguns diáconos e os discípulos do clã Lua Quebrada gritaram, mas nenhum deles ousou fazer nada. Quem não sabia sobre os milagres e rumores assustadores deste jovem no clã Lua Quebrada? Até agora, o título de gênio número 1 dos 13 clãs ainda pertencia ao clã Lua Quebrada e era algo inamovível. Vocês podem, por favor, informar ao mestre do clã Ayun que o traidor Zhao Feng está aqui para se arrepender de seus pecados. Zhao Feng gentilmente riu com as mãos atrás das costas e seus cabelos ondulando ao vento. Ouvindo isso, uma discussão explodiu no local. Nesse instante, seja os discípulos ou diáconos no portão, ou os especialistas na besta voadora ou até o grupo que completou a missão, todos ficaram atordoados. Arrepender-se por seu pecado. Os queixos dos discípulos do clã Lua Quebrada quase atingiram o chão. Muitas pessoas sabiam que Zhao Feng era um homem procurado nos 13 países e que havia fugido da área da nuvem. Desde que ele já fugiu, então por que ele voltou e se declarou culpado? Será que ele bateu a cabeça? Como isso é possível? Irmão Zhao voltou e se declarou culpado. Yang Gan e companhia sentiram como se um balde de água fria fosse derramada sobre eles. Há apenas um momento atrás, eles estavam pensando no retorno milagroso de Zhao Feng. Mas num piscar de olhos, eles caíram do céu para o inferno. Como se sentisse algo, Zhao Feng de repente se virou para encarar Yang Gan e companhia, então sorriu ligeiramente. Este sorriso era gentil e caloroso. Yang Gan, Lin Fan, Yang Qingshan e companhia congelaram. Além de Lin Fan, todos os outros tinham uma expressão de decepção. O irmão Zhao pode não estar realmente se rendendo. Lin Fan teve um sentimento instintivo que veio de sua compreensão sobre Zhao Feng. Ele sabia muito claramente sobre o controle, a inteligência e calma de Zhao Feng. Irmãos e irmãs, nos encontramos novamente.
O olho esquerdo de Zhaofeng ondulou liberando uma calma semelhante à chuva de primavera. Ao ver o misterioso olho esquerdo, o grupo de missão sentiu-se incomumente calmo e seguro. Ao mesmo tempo, Montanha Lua do Céu, mansão do mestre do clã. Reportando ao mestre do clã, Zhaofeng chegou ao portão do clã e diz vir que veio se arrepender de seus pecados ao mestre do clã Ayun. Esta notícia chocante se espalhou como um incêndio por todo o clã Lua Quebrada. Dentro da mansão, o mestre do clã Ayun, o ancião da regulação, outros anciões e diáconos ficaram aturdidos. Arrepender de seus pecados. Tem certeza de que não é uma outra pessoa? Beimoi ficou de boca aberta. Zhaofeng se rendendo. Ele não acreditaria nisso mesmo que alguém o matasse. Ele tem cabelos azuis, um olho azul e também aquele gato. O diácono disse respeitosamente. Aquele gato. A testa de Beimoi foi franzida quando a raiva aumentou. Essa pessoa era definitivamente Zhaofeng. Quando no julgamento da Palácio da Cordilheira Flutuante, o pequeno gato ladrão o havia enganado. HMPH, vamos sair e ver o jogo que este Zhaofeng está jogando. Havia um indício de suspeita na testa franzida do mestre do clã Ayun, mas ele ainda se levantou. Momentos depois, o mestre do clã Ayun e os altos escalões do clã chegaram em uma colina na montanha e olharam para baixo. Em seus campos de visão estava um jovem de cabelos azuis, com as mãos atrás das costas. E em seu ombro estava o pequeno gato ladrão acenando uma bandeira branca. Miau, miau. O pequeno gato ladrão acenava a bandeira branca com alegria. A bandeira branca, tanto no mundo mortal quanto no mundo do cultivo, significava rendição. Essa cena fez com que os altos escalões do clã Lua Quebrada tivessem expressões mistas. Em particular, para Beimoi. Seu rosto se contorceu um pouco e ele quase se engasgou ao ver o pequeno gato ladrão balançando a bandeira branca. O traidor Zhaofeng retornou ao clã Lua Quebrada para pedir perdão ao mestre do clã Ayun. Zhaofeng sorriu e caminhou lentamente em direção ao portão do clã. Pare aí mesmo. Traidor, desde que você está se arrependendo por seus pecados, não lute. Os discípulos e diáconos próximos ergueram suas guardas. Qualquer um podia ver que o cultivo de Zhaofeng atingiu o reino espiritual verdadeiro. Então a maioria das pessoas não se atreverão a atacá-lo. Ele está realmente se rendendo. O mestre do clã Ayun na colina franziu a testa ainda mais. Zhaofeng agiu de maneira calma e confiante, o que foi ainda mais agradável do que antes. O mestre do clã Ayun começou a sentir desconfortável. Através do seu sentido espiritual, ele confirmou que Zhaofeng estava no reino espiritual verdadeiro, mas não sabia qual rank ele estava. Mestre do clã Ayun, você não está procurando por mim pelos 13 países. Agora que voltei e me declarei culpado de meus pecados, você não está feliz. O sorriso de Zhaofeng tornou-se ainda mais gentil e esplêndido, dando um sentimento de inofensividade. Na montanha, os altos escalões do clã Lua Quebrada entraram em uma breve discussão. O que o mestre do clã tem a temer? Em frente à matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos da divisão central. Mesmo que ele tenha a capacidade de revirar o céu, ele não conseguirá escapar. HMPH, esse pirralho está cortejando a morte. Por que não recebê-lo?